Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor Edmundo Medeiros trazendo um tema relevante e atual para os empresários. O economista Alexandre Chaia fazendo uma importante análise econômica e projetando o cenário para 2023. O professor do INSPER Roberto Dumas analisando pontos importantes da guerra no leste europeu, o atual momento que vive a China e como tudo isso impacta na economia brasileira. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. Fique conosco. Olá pessoal do SINP, sejam bem-vindos. Hoje vamos de novo bater um papo sobre a inflação. Infelizmente, o Brasil e o mundo continuam sendo afetados pelo que a gente chama em economês choque de oferta. Primeiro foi o que aconteceu com a pandemia do Covid. O que é o choque de oferta? Os produtos acabam faltando para a gente. Quando nós achávamos que iríamos decolar, eu não estou nem falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro. Veio a guerra, ou seja, a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que impacta nisso? Isso acaba impactando o preço de fertilizantes. Por quê? Tanto a Rússia quanto a Bielorrússia são um dos principais produtores de fertilizantes do mundo, junto com a China. E a Ucrânia é um produtor de trigo. E aí a gente poderia pensar, porque muitas vezes a gente torce, essa guerra vai acabar logo? Acho muito difícil. Por quê? Porque se nós analisarmos qual é o objetivo do Putin, do Vladimir Putin, o líder da Rússia, você começa a pensar o seguinte: primeiro, ele gostaria de desnazificar a Ucrânia. Eu não sei o que significa isso, porque a Ucrânia não é um país nazista, isso ele já desistiu. Segundo, ele gostaria de desmilitarizar a Ucrânia. O que está acontecendo é justamente o contrário. Está aumentando a militarização da Ucrânia. E terceiro, ele gostaria de tirar Volodymyr Zelensky do poder. Não está parecendo que isso está acontecendo. E em quarto lugar, ele gostaria de minimizar o poder da OTAN. Pelo contrário, está aumentando o poder da OTAN. Então, você está num momento da guerra entre Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo? A Rússia não consegue ir para frente e tomar Kiev, e a Ucrânia, a despeito dos esforços patrióticos, não consegue expulsar o exército russo de uma vez. Então Putin tem algumas opções. Qual a opção está na mesa? Ou ele volta para a Rússia, de mãos abanando, porque ele não conquistou nada ainda do que ele desejava, ou ele volta, pede mais 180 mil soldados de 18 a 20 anos da Rússia, e vamos ver como os pais desses soldados vão aceitar ou não aceitar esse convite, ou o mundo, junto com os ucranianos, vão ter que dar uma saída honrosa para Putin parar com essa guerra. O que saída honrosa? Se você pegar o mapa da Ucrânia, você vai ver o seguinte: aparentemente o maior interesse de Putin é pegar as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, onde fica Donbass, que é na parte leste. Pegando essas duas, se vocês viram algum momento, algumas semanas, algumas 4, 5, 6 semanas atrás, que o exército russo atirou na maior usina nuclear da Europa, localizada em Zaporizhzhia. Então ele gostaria também de pegar Zaporizhzhia, que faz fronteira com Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia. Já dominou Kherson, ou seja, são 4, entre aspas, cidades, fronteiras que você dominou. E isso faz fronteira com a Crimeia. Você pegando Luhansk, você não, Putin, né? Pegando Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia, você tira todo o acesso da Ucrânia para o Mar de Azov. Isso seria, né, uma saída honrosa para Putin. Mas aí fica a pergunta: será que os ucranianos permitiriam isso? Acho muito difícil. Então provavelmente teríamos uma guerra de guerrilha. Aonde que eu quero chegar? Guerra de guerrilha seria uma coisa praticamente impensável. Mas aonde que isso bate no Brasil? A inflação de alimentos vai continuar
porque justamente esses países envolvidos, direto ou indiretamente, como a Bielorrússia, são os maiores exportadores de fertilizantes. Então, o preço do gás natural e de fertilizante vai continuar puxando a inflação, vai continuar puxando o preço dos alimentos no Brasil e o Banco Central vai continuar puxando a taxa de juros. E você tem ainda um outro choque de oferta, que são os lockdowns que existem na China. Ou seja, são praticamente 200 milhões de chineses em absoluto lockdown, com um apartamento selado em mais de 20 cidades. Isso está ocasionando um congestionamento de containers em Xangai. Não é o problema maior que a gente pode dizer esse congestionamento. O problema é que as cidades estão em lockdown. Se as cidades estão em lockdown, os caminhões que vão entregar no hub de Xangai ficam presos. E mesmo que você não esteja em lockdown, as testagens ad nauseam, infinitas, vamos pensar assim, dos motoristas de caminhão, demora que as mercadorias cheguem no hub ou no porto de Xangai. Aonde que a gente quer chegar? Além do choque de oferta que eu tenho com a guerra da Rússia, eu vou ter outro choque de oferta inflacionário com o lockdown na China. Por quê? Porque os semicondutores que o Brasil precisa tanto, equipamento elétrico, equipamento eletroeletrônico, e voltando para o semicondutor, que é utilizado para abastecer ou ser formalizar ou formatar drones de agronegócio e tratores, carros e autopeças vão faltar. Isso traz mais inflação para o Brasil. Então nós temos esses dois choques de oferta que vai ser difícil controlar a inflação e o Banco Central tem que ficar atento puxando a taxa de juros. De novo, infelizmente, a gente termina aqui dizendo 2022 continua sendo um cenário desafiador e que provavelmente ainda vai seguir para 2023. Fico por aqui, um abraço para vocês. Nos últimos dias, o governo federal divulgou uma notícia que há muito vinha sendo esperada por micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, o MEI. Estes já podem aderir até 31 de maio ao HELP, o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. O novo programa de parcelamento admite, inclusive, empresas que encerraram atividades durante a pandemia. Este parcelamento especial permite o pagamento de dívidas tributárias em até 15 anos, ou seja, 180 parcelas, admitindo descontos de até 90% no valor das multas, nos juros de mora e de até 100% dos encargos legais. O HELP concede um desconto na parcela de entrada que é proporcional à perda de faturamento da microempresa ou do MEI no período compreendido entre março e dezembro de 2019 e também março e dezembro de 2020, ou seja, as empresas mais afetadas pela pandemia pagarão um valor inferior no período ali de cumprimento da etapa inicial de entrada. Débitos tributários que já estejam incluídos em algum parcelamento menos favorável ou que estejam em discussão administrativa também podem ser incluídos, sendo necessário, no entanto, a desistência do parcelamento ou da discussão administrativa que estejam em andamento. A adesão somente será confirmada após o pagamento da primeira parcela de entrada. Esta oportunidade, repito, ela se estende até o dia 31 de maio e, com certeza, é uma excelente oportunidade para que microempresários, microempreendedores individuais regularizem sua situação perante a Receita Federal.
mais uma semana de estresse no mercado financeiro por conta das reuniões que tiveram, tanto do Copom, elevou a taxa de juros, quanto a reunião do Banco Central Americano, do Fed, que também elevou sua taxa de juros. Isso fez com que o mercado nessa semana tivesse perdas em termos de bolsa e em termos de câmbio, o que não se via há bastante tempo. A inflação, que tem gerado problemas para o mercado brasileiro, e o Brasil tem perdido bastante, o consumidor brasileiro sofrendo bastante. Esse é um problema que tem acontecido no mundo inteiro e, por conta disso, o Banco Central Americano vai começar seu ciclo de aperto monetário, prejudicando a política de crédito, aumentando o custo do crédito para os consumidores no mercado internacional, o que vai fazer com que dificulte a captação de recursos para empresas brasileiras internacionalmente. E o Banco Central brasileiro, com a preocupação que a inflação está se espalhando para todos os produtos, também deve levar a taxa de juros. E essa preocupação ainda piorou essa semana com o aumento do gás do GNV, que todo mundo estava esperando que a Petrobras começasse uma política de redução do preço do combustível e ela continua aumentando. Isso tem feito com que a inflação esse ano atinja patamares próximos do ano anterior. Então a inflação deve fechar o ano em torno de 7%, o que vai fazer o Banco Central ter aí sim um trabalho mais forte para que em 2023 a inflação volte mais ao centro da meta e a gente começa a ter uma vida normal. 2023 é a grande incógnita. O ano de 22 está totalmente comprometido pela inflação, pela pandemia e pela política contracionista do Banco Central, mas 2023 vai ser um ano melhor, independente de quem foi eleito. A tendência é que em 2023 o governo pare de gastar dinheiro de forma incoerente e volte a ter uma política mais centrada, que vai fazer com que as contas públicas voltem mais próximas do equilíbrio e as pessoas voltem a acreditar na capacidade de pagamento do governo, aí sim abrindo possibilidade para investimento em infraestrutura, investimento em operações de saneamento básico, que vai fazer o Brasil voltar a crescer. O problema é que esse ano, por conta desse aumento monetário e por conta da contração da renda, de não ter crescimento, a tendência é que para o setor de serviços e setor de comércio comece a sofrer com a inadimplência. Os consumidores nacionais esse ano vão, de alguma forma, aumentar o endividamento e a capacidade de pagamento vai piorar. Então, o que eu acho que tem que tomar cuidado para o final do ano é de você não carregar aí uma inadimplência muito grande que possa fazer com que as empresas acabem tendo dificuldade para começar o próximo ano, que vai ser um ano melhor, de forma mais estruturada. Por último, a pandemia, que apesar do Brasil já ter diminuído bastante, já está provocando impacto na China e isso deve gerar algum problema de abastecimento de produtos, tanto no comércio quanto para a produção industrial, o que vai fazer com que a inflação ainda possa ter um repique maior ainda esse ano, mas provavelmente em 2023, tanto a pandemia quanto a política monetária deve gerar algum alívio para as empresas no próximo ano. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Só para situar no jogo mundial, é uma das maiores cidades do mundo. No nível Brasil, é o terceiro maior PIB e, sem dúvida, o grande lema não dulco or dulco significa não ser conduzido e conduzir. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Curi. Obrigado por estar aqui com vocês, né? O trabalho que o SIMP desenvolve é algo fundamental. Já participei aqui do programa de vocês quando eu era vereador, né? Já participei como prefeito, retornando. Portanto, é sempre uma alegria poder conversar com vocês e levar notícias tão importantes e boas para todos os telespectadores aqui. Uma alegria. Prazer é nosso. Nós estamos num momento de retomada da economia e a sua gestão tem sido pautada por trabalho. Aliás, 10 da noite, liga aqui que você está trabalhando, cedinho você está aqui. Qual é o cenário dessa retomada? Olha, é muito importante essa tua pergunta, Curi, até porque a gente pode passar para as pessoas o que realmente tem feito a cidade de São Paulo, como você disse aqui, uma das 10 maiores do mundo, o terceiro maior PIB do Brasil. Então, é uma cidade que é a locomotiva desse país. Nós tivemos no ano passado, para a gente poder ter uma ideia, 336 mil empregos formais. 336 mil, fantástico. Agora fica melhor quando a gente faz a comparação. A segunda colocada foi a cidade do Rio de Janeiro, com 82 mil empregos formais.
Portanto, nós fizemos 4 vezes mais a quantidade de empregos formais, né, para a segunda colocada. Mas tem um outro dado também, que aqui para o público do SIMP é muito importante, que é a questão das MEIs, dos microempreendedores individuais. Nós atingimos agora 1.090.000 MEIs na cidade de São Paulo. Beleza. Pra você ter ideia, Curi, em 2017 eram 444 mil, né? Portanto, mais do que dobrou o número de MEIs de 2017 para cá. E tem alguns dados interessantes, a gente tem 55% das MEIs são vinculados a mulheres, que é algo super interessante e importante. Portanto, a cidade ainda tem 800 mil pessoas desempregadas, nós temos 11% da população ativa procurando um emprego, mas todas as nossas ações, nos nossos CATs, inclusive no 1º de maio, a nossa grande ação foi fazer um grande mutirão de emprego, de trazer as empresas, de ter as nossas estruturas, nossos 22 CATs, ajudando as pessoas a elaborar ali os seus currículos. E estamos trabalhando muito forte na questão da qualificação, de oferecer cursos profissionalizantes. Temos ainda uma situação para corrigir que a gente precisa melhorar, que é a questão dos cursos para a área de tecnologia. Nós temos bastante oferta de emprego de tecnologia e está nos faltando mão de obra. Então, a gente está sempre monitorando, precisamos melhorar a questão da oferta de cursos de qualificação nessa área, mas a gente tem, como eu disse aqui, 800 mil pessoas desempregadas, grande desafio pela frente, mas eu não tenho dúvida que o que a gente vem desenvolvendo, pelos dados que eu te dei, a cidade está muito bem cuidada do ponto de vista, inclusive, da retomada econômica. Indiscutivelmente, outros projetos se cruzam com a retomada, que é a revitalização do centro, que me parece que é um dos projetos que estão sendo, ou que são objetos de desejo que estão sendo trabalhados. Uhum. Isso é real? Não, com certeza. A questão da requalificação do centro é algo fundamental, até porque São Paulo é uma cidade que tem uma vocação muito grande para o turismo, né? Além de que a gente tem que ter mesmo o nosso centro, nossa cidade como um todo cuidada, mas evidentemente a questão do centro não tem cidade do mundo que você vai viajar, que você vai visitar, que você não vá no centro da cidade. Claro. E São Paulo, ela tem uma característica que está a cada dia mais se fortalecendo. Inclusive, hoje eu dei posse ao novo secretário do Turismo, a gente criou a Secretaria do Turismo, porque São Paulo está se configurando cada vez mais como uma cidade turística do ponto de vista de negócios, entretenimento e vários aspectos, né, inclusive dos nossos equipamentos culturais. Mas, por exemplo, na área de negócios, nós temos por ano 2.000 eventos de negócios aqui na cidade de São Paulo, feiras, congressos, né? Na área de entretenimento, por exemplo, hoje a gente tem aqui os maiores shows do mundo. Eu assinei dias atrás aqui a renovação do contrato com aquele festival Lollapalooza, que tem em 7 países. O Brasil, aqui a cidade de São Paulo, está em primeiro colocado do número de público, empatado com o Chicago, que está em primeiro colocado. Fantástico. Fantástico. Só nesse Lollapalooza, Cura, a gente teve 315 mil pessoas visitando, participando, né? Uma geração ali de 650 milhões de movimentação financeira, 10 mil empregos, portanto é fantástico. Como foi a Fórmula 1, a gente vai ter agora o Detal. O que é o Detal? No Rio de Janeiro tem o Rock in Rio, então o Roberto Medina que cuida, um ano Rock in Rio, um ano Detal, um ano Rock in Rio, um ano Detal, é o Rock in Rio aqui em São Paulo. Enfim, bastante ações nessa área. E do centro, evidentemente, a gente tem aqui agora a questão do Pio Central, que a gente conseguiu destravar no STJ, estava parado, a gente tem que vencer a burocracia, né? Fizemos agora a licitação da requalificação das calçadas do centro antigo, são 30 ruas que a gente vai trocar todas as calçadas, 80 milhões de investimento, toda a parte de reformulação da iluminação. Nós vamos lançar agora, junto com o governador Rodrigo Garcia, um grande plano de aumento do efetivo da polícia, tanto a militar, civil, como da nossa Guarda Civil Metropolitana, para melhorar a questão de segurança. Que é importantíssimo. Importantíssimo. O Requalifica Centro, que faz o retrofit, ou seja, várias ações, você não consegue fazer algo tão importante, Curi, claro, com uma ação exclusiva, mas é um conjunto de ações com todas as secretarias envolvidas para a gente fazer a requalificação do centro. Eu não quero exceder, porque o nosso tempo é curto, mas tem um conjunto de ações para a gente poder requalificar o centro, que a gente já está avançando bastante. E elas são todas integradas, porque ela gera novas oportunidades, ela gera emprego, tanto na parte da obra como no pós-obra, com seus resultados, com turismo, com negócios, com segurança, né? Que é um ambiente propício
para o desenvolvimento, que, aliás, é o que está sendo conduzido na sua gestão. Você vê, nós estamos aqui na frente do Vale do Anhangabaú, né? Já está reformado, super bonito. Estamos em audiência pública para pegar sugestões com relação à requalificação do Parque Dom Pedro, enfim, um conjunto de obras de reordenamento urbanístico aqui do centro e essas ações, inclusive de diminuição de impostos. Nós fizemos agora recentemente, todo mundo aumentando imposto, a cidade de São Paulo diminuindo imposto. Nós diminuímos o ISS de 5% para 2% de todas as atividades de audiovisual, das atividades de franquia, das atividades de intermediação por aplicativo, entrega de refeição, de transporte. Então, a gente reduzindo impostos e fazendo aqui uma ação de uma gestão com bastante eficiência. Que ótimo, olha, boas notícias aí. São Paulo não sendo conduzido, mas conduzindo. Exatamente. Tudo que faz aqui, o Brasil segue. Ainda bem, coisas boas que geram oportunidade e renda para todo mundo. Mas me parece que depois de 60 anos, você conseguiu colocar fim a uma briga judicial chamada Campo de Marte. Podemos falar um pouquinho a respeito disso? Cury, podemos, eu te agradeço pela pergunta, porque é muito importante a gente ter a oportunidade de realmente colocar os fatos verdadeiros. A tua pergunta é sobre o Campo de Marte. Eu faria, com todo carinho, uma inversão e faria o seguinte, a tua pergunta para mim. Prefeito, como é que o senhor encerrou a dívida do município de São Paulo com a União de 24 bilhões? E aí a minha resposta seria por conta de uma ação judicial do Campo de Marte, que estava há 64 anos, num litígio enorme, que não tinha fim, não tinha perspectiva de fim, e eu propus ao presidente que nós pudéssemos fazer um encontro de contas entre essa ação judicial, que era um papel sem valor, não estava definido ainda, a gente não tinha expectativa de receber esse recurso, por algo concreto que a prefeitura todo mês pagava 285 milhões da dívida, mais de 3 bilhões por ano, um total de 24 bi. Então, nós fizemos esse encontro e a prefeitura liquidou a sua dívida com o governo federal de 24 bilhões, não é milhões, não, é de bilhões de reais, por conta de uma ação judicial que não tinha nenhuma expectativa de se resolver. Então, a gente fez aqui o maior acordo da história da cidade de São Paulo, que isso me foi trazido pelos procuradores do município, pela Secretaria da Fazenda, que conhecem a prefeitura, porque eles estão aqui, a gente vai sair, eles vão continuar, são técnicos, e essa questão de que, modéstia à parte, da habilidade do diálogo. Hoje, na condução da prefeitura, eu tenho feito diálogo com todos, a minha pauta é a prefeitura, então é com o governador, é com o presidente da Câmara, presidente do Senado, um bom diálogo com todos, sempre com a pauta do interesse da cidade. Mas, além disso, me parece que um pedaço vai continuar com a prefeitura, lá no Campo de Marte, além de colocar dinheiro em caixa. Não Sim, foi isso que exatamente. Foi parte dessa negociação? Exatamente. Já havia uma decisão no âmbito do STJ, lembrando que isso já estava lá no STF, nós perdemos todas as ações aqui em primeira e segunda instância, então no recurso teve uma decisão do ministro Herman Benjamin, que na decisão dele, no despacho dele, dizia o seguinte, que aquela área seria não seria possível ter reintegração da posse, porque é uma área de proteção nacional, está com a aeronáutica, então a área que a aeronáutica usa, que é o Campo de Marte, ficaria para o governo federal. O remanescente voltaria para a prefeitura, então volta a 400 mil metros de área para a prefeitura. Então, além da gente liquidar a dívida, ainda trouxemos 400 mil metros quadrados para a prefeitura de São Paulo, e nesse local será um parque, nós faremos o parque, estamos com o PMI em consulta, o programa de interesse, de manifestação de interesse, para a gente poder fazer ali um grande parque. Então, tem essa questão, além de ter a dívida, os 400 mil metros quadrados que vêm para a prefeitura, a gente poder fazer um parque lá. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. O agradecimento de vocês poderem estar vindo aqui, de poder estar dialogando e agradecer a minha equipe, que é uma equipe fantástica, comprometida, dedicada, comprometida em trazer resultado para a cidade, e agradecer a cidade de São Paulo e todos vocês. Nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa empreitada gigantesca e parabenizá-lo publicamente pelos resultados obtidos na gestão, em fim de conflitos, enfim.
negociação e diálogo. Parabéns. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.